Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui para a ministração da palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 5. Para que você possa achar mais facilmente, abra em Apocalipse e vai voltando e você acha mais facilmente o livro de 1 Pedro, tá bom? 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Todos acharam? Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nesta hora eu te peço, Senhor, fala, Senhor, a tua igreja, fala ao teu povo, ó Pai, assim como o Senhor revelou a mim esta palavra, que o Senhor possa falar diretamente com a tua igreja, com o teu povo, e eu creio, Senhor, que nesta manhã o Senhor vai tratar assuntos pertinentes, ó Pai, à nossa vida, ao nosso cotidiano, e eu creio, Pai, que a tua palavra, ela sempre causa um efeito, e este efeito, Pai, traz transformação para as nossas vidas, que os ouvidos estejam abertos, que os corações estejam inclinados, ó Pai, ó Senhor amado, e que a tua palavra possa, Pai, tocar, ó Deus, em muitas vidas, ó Pai, dos que estão aqui, dos que estão me assistindo, ó Pai amado, porque eu creio que a tua palavra, ela alcança, Senhor, e transforma os que estão perto e os que estão longe, Senhor. Pai amado, manifesta a tua glória, o teu poder sobre cada vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra tem por título Santidade, o meu estilo de vida. Amém? Santidade, o meu estilo de vida. Irmãos, nós vemos nesta primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, que o apóstolo expressa aqui ao longo de toda esta carta, a necessidade de nós termos uma vida de santidade. Ela mostra que ter esta vida de santidade é uma ação, é um posicionamento, que não é destinado apenas para os sacerdotes, para aqueles que têm algum ofício na casa do Senhor, aqueles que ministram, aqueles que louvam, mas é um posicionamento, é uma ação para todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que esta palavra, ela abrange a todos aqueles que na face da terra receberam o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador e professam a fé em Cristo Jesus. Esta chamada, esta ordenança é para todos nós. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Eu e você, cada um de nós precisamos, irmãos, ter esta vida de entrega, esta postura, este posicionamento diante do Senhor e diante do seu chamado. Nós podemos observar ao longo desta carta, e aqui eu faço o convite para você,
Leia na sua casa esta carta, debruce aqui sobre esta carta aqui e se alimente de cada uma das palavras, porque o apóstolo Pedro fala coisas tremendas aqui, que edificaram demais a minha vida, eu creio que vai edificar demais a sua vida também. É interessante, irmãos, que nos 5 capítulos deste livro, desta carta, nós vemos que ele vai falando acerca da importância de nós implementarmos uma vida de santidade em todas as áreas na qual nós ocupamos. Nós precisamos ter uma vida de santidade como indivíduo, como pessoa. Precisamos ter uma vida de santidade como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como funcionários. Você precisa demonstrar a sua vida de santidade lá no seu trabalho onde você está, lá na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja, na rua. Ele nos mostra, irmãos, que nós precisamos demonstrar a nossa vida de santidade para com nossos irmãos na fé, para com os mais velhos, para com os mais novos, para com todos, mas principalmente para com Deus Pai, o nosso Senhor. Mas afinal, irmãos, o que é santidade? E aqui eu quero fazer um parênteses, irmãos, porque eu costumo brincar que eu sirvo ao Senhor desde o berço, né? Uma vez a Marluce falou, né, que as pessoas usam a expressão berço cristão. Será que vem de Namarabrais esse berço, né, irmão? Não sei onde que veio isso aí. Parece que mas é uma expressão que se usa no nosso meio para dizer de pessoas que nasceram no Evangelho, foram ensinados desde a primeira infância. E eu tinha a impressão, irmãos, de que, pelo menos da forma como que eu aprendi, que a santidade estava associada em alguns momentos nos usos e costumes. Os irmãos se lembram disso? Se você visse uma serva de Deus com uma saia até o pé e um coque bem grande no cabelo, ali era um sinônimo de santidade, irmãos. Olha só ali, uma pessoa santa, uma pessoa cheia de santidade. Um homem ali, talvez trajado com o seu terno. E muitas vezes, irmãos, associava-se a santidade a usos e costumes. É certo que nós devemos ter bom senso na nossa vestimenta, no nosso proceder, mas a santidade vai muito além disso. Vai muito além da minha vestimenta, da forma como eu me comporto, mas a santidade é principalmente o ato de nós nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Isso é santidade. Nós nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos do Senhor. Por isso eu posso dizer aqui para os irmãos, e eu quero que você grave esta frase: ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é ser perfeito. Por que eu falo essa frase, irmãos? Porque eu tinha esse pensamento. Não, mas para eu ser santo, para eu buscar santidade, eu tenho que ser perfeito. Eu não posso errar em nada e de uma vírgula. Irmãos, esta afirmação nos mostra que nós somos pessoas em construção, em desenvolvimento. O único que é perfeito e que foi perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Nele não havia pecado, não havia engano, não havia erro algum. Muitos de nós confundimos a santidade com perfeição, irmãos. Mas, na verdade, a palavra santo, quando nós buscamos nos originais, ela significa alguém que foi separado. É aquele que foi separado por Deus para buscá-lo, para viver de acordo com a sua vontade, mesmo sendo humano e falho. Olha isso aqui. Santo não é aquele que não cai, mas é aquele que, ao cair, sempre se levanta e continua andando na direção a Deus. Você entende isso? Nós podemos falhar, errar, nós somos humanos, estamos sujeitos ao erro. Mas nós precisamos nos levantar e continuar caminhando em direção ao Senhor. Precisamos nos levantar,
reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, confessar diante do Senhor as nossas culpas, demonstrar diante dele o nosso arrependimento e seguir caminhando com o Senhor. Isto é santidade, isto é um posicionamento diante do Senhor. Nós lemos o texto aqui em 1 Pedro 5, do versículo 6 a 11, mas o que eu quero enfatizar aqui com os irmãos nessa manhã é especificamente o versículo 10 do capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta no capítulo 5, versículo 10. E nós vamos discorrer aqui sobre alguns assuntos que a palavra do Senhor nos ensina acerca deste versículo. Irmãos, talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua. Eu estou usando a versão Almeida, revista e atualizada. Talvez se você usa a revista e corrigida ou NVI, talvez a sua versão esteja um pouco diferente da minha. Mas não tem problema, porque o sentido da palavra é o mesmo e você também vai compreender o que nós vamos tratar aqui nessa manhã. E o versículo que eu falei, irmãos, do capítulo 5, versículo 10, diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? E nós temos aqui, irmãos, o primeiro ponto, que eu posso tratar aqui com os irmãos nessa mensagem, que é a parte A deste versículo. Nós vamos subdividi-lo em três partes, parte A, B e C. Na parte A desse versículo nós podemos ver o Deus de toda a graça. Louvado seja Deus. A iniciativa sempre vem de Deus. A santidade não começa no esforço humano, mas ela começa na graça. Quando a graça alcançou a cada um de nós nos sentimos impulsionados a buscar a presença do Senhor e a nos voltar para Ele. Glória a Deus. E é o Senhor que nos chama para a sua eterna glória. A santidade é a nossa resposta ao convite do chamado que o Senhor nos fez. Quantos aqui receberam o chamado do Senhor? Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? A sua resposta para o chamado do Senhor é viver uma vida de santidade. É viver uma vida de santidade, não é viver uma vida alheia àquilo que o Senhor confiou às tuas mãos, ou ao chamado que Ele tem para você, mas para que você responda a este chamado, corresponda, é necessário que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida de rendição, uma vida de entrega, para que nós possamos obter esta eterna glória que foi descrita aqui na primeira parte deste versículo. É preciso buscar a santidade por meio da graça. Louvado seja Deus. Eu gostaria, irmãos, da participação dos irmãos. Eu quero que uma pessoa abra aí em Efésios 2:8, por favor. Quem achar primeiro, pode ler em voz alta. Efésios 2:8. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É pela graça, aleluia. Pela graça do Senhor que nós fomos alcançados e fomos transformados. Irmãos, muitas vezes quando a palavra do Senhor fala no nosso coração, nós nos sentimos impulsionados a transmitir essa palavra, a compartilhar. Eu confesso que ali antes do culto, estava conversando com a irmã Lígia ali atrás, eu estava querendo dar tanto spoiler para ela dessa palavra, eu falei, não, deixa eu segurar, eu não vou falar agora. Mas, irmã Lígia, uma coisa que eu falei ali no começo e agora vou poder falar sem spoiler, é o segundo ponto desta mensagem, que é a parte B do versículo que nós lemos, que diz assim: depois de terdes sofrido por um pouco. Eu quero falar aqui para vocês a função do sofrimento. Mas pastor, como assim?
a função do sofrimento. Muitos podem associar a santidade a um cenário confortável, um cenário favorável, um cenário tranquilo. Eu vivo em santidade, está tudo em paz, está tudo tranquilo, está tudo perfeito, está tudo certo. Mas ao contrário disso, irmãos, o apóstolo Pedro nos afirma que nós não estamos imunes ao sofrimento. O Marcelo falou aqui, João 16:33, né, Marcelo? Neste mundo tereis aflições. O Senhor Jesus nos disse, neste mundo nós teremos aflições. Então, se você ouviu uma conversa por aí, pare de sofrer. Meus irmãos, isso aí é de procedência maligna, porque nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades. A palavra, ela nos mostra a realidade, nos mostra a verdade. Ela diz que nós teremos aflições, nós passaremos por dificuldades. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o sofrimento é necessário para colocar as nossas vidas à prova. E para que nós possamos entender que o sofrimento, a dificuldade, o problema, não é algo para nos levar à ruína ou para nos destruir, mas é uma oportunidade para o Senhor nos mostrar a sua glória. É uma oportunidade para Ele nos revelar que Ele é Deus e é poderoso para fazer na minha e na sua vida. Portanto, se você está passando por um momento de sofrimento, um momento de dificuldade, não tenha a tendência a murmurar, a reclamar, a se indignar, mas tenha um posicionamento de louvar e bendizer e exaltar o nome do Senhor. Na sexta-feira o Senhor colocou uma palavra no meu coração, nos áudios que eu tenho mandado nos grupos, que se encontra lá no livro de Tessalonicenses, que diz assim: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Mas é interessante que lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo não fala: dê graça nas coisas boas, dê graça nos momentos alegres, dê graça nos momentos tranquilos. Não, dê graça no sofrimento, dê graça na dificuldade, dê graça nas provações e nas privações, porque o Senhor, Ele contempla a tua vida, e Ele vê cada momento da tua vida, e Ele estará com você, e não te deixará sozinho, aleluia. Irmãos, a vida de santidade é um posicionamento de que a minha vida não é condicionada às situações que eu vivo, mas é aquilo que eu creio, e eu creio no Senhor, que mesmo neste sofrimento, mesmo nessa dificuldade, mesmo nessa luta, Ele está comigo. Louvado seja Deus. É um posicionamento diferente, é um posicionamento diferente que nós precisamos nos colocar. Eu quero falar aqui, irmãos, que o sofrimento muitas vezes na nossa vida, ele funciona como o fogo refinador. O que quer dizer isso? Fogo refinador. Nós entendemos, irmãos, eu quero dar um exemplo prático aqui para os irmãos. Não sei se os irmãos já presenciaram, ouviram de alguma maneira ou estudaram sobre isso, como é feita a refinação do ouro. Muitas vezes eles pegam ali o metal ali ainda no estado bem rústico, no estado ali que precisa ser trabalhado, precisa ser colocado em altas temperaturas. E nós vemos ali que aquele material, ele é colocado num cadinho, né? Banil, me ajuda aí na caldeiraria, Banil. Num cadinho, né? E ali ele sofre altas temperaturas, irmãos. E ele começa a esquentar, o que, pelo que eu pude pesquisar, chega a mais de 1000 graus. Para que ele chegue num ponto de fusão. E ali as pessoas que manuseiam este material, fazem dessa forma que ele possa atingir altas temperaturas, que ele sofra uma alta pressão, que ele seja submetido a tudo isso, para que possa ser atingido o máximo estado de pureza, o máximo teor de pureza. E quando ele chega nessa altíssima temperatura, neste ponto de fusão, ali são expelidas as impurezas, vão saindo as escórias, vão saindo toda a sujeira, vai subindo tudo aquilo para a superfície. E ali, aquela pessoa que está manuseando ali, muitas vezes, essa refinação do ouro, ela pode tirar as impurezas,
para que aquele metal que é tão nobre possa atingir a sua máxima capacidade de pureza. Eu estive vendo, irmãos, que este processo pode fazer com que o ouro fique até mesmo 99,9 num teor de máxima pureza. E o que isso tem a ver com o sofrimento? Muitas vezes, irmãos, nós passamos pelo sofrimento. O Senhor permite que nós passemos por isso, para que nós sejamos refinados como o ouro. Para que nós sejamos refinados como o ouro. Este processo, ele é repetido várias e várias vezes, até que o ouro esteja totalmente limpo. Eu quero dizer para você, o fogo não cria impurezas, ele apenas traz para a superfície. O sofrimento, irmãos, ele apenas nos leva a um estado de que nós precisamos compreender que sozinho nós nada podemos fazer. O sofrimento muitas vezes nos mostra que nós dependemos somente do Senhor. O sofrimento muitas vezes nos mostra que as soluções, as ideias do que se fazer, de nada valem se nós não confiarmos no Senhor. Se nós não confiarmos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler um texto também, ainda na carta de Pedro. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos sendo provados, irmãos, como o fogo refina o ouro, mas é para que você seja tocado e movido pelo Senhor. Amém? Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, senti a visitação do Senhor. E senti, irmãos, como se o Senhor fosse este refinador. Nesta manhã Ele quer tirar as impurezas que há no meu e no teu coração. Oh, irmãos, muitas vezes nós seremos submetidos a altas temperaturas, mas é para que o melhor seja extraído de nós. Se você é espiritual, você está discernindo isso que eu estou falando. Você sabe quais são as escórias que precisam ser eliminadas da sua vida e da minha vida. Você sabe onde o Senhor precisa submeter a esta alta temperatura para que toda sujeira, para que toda escória, para que toda impureza saia e para que nós sejamos purificados pelo Senhor. Deixa o Senhor refinar a tua vida nesta manhã. Deixa o Senhor limpar tudo aquilo que está sujo. Oh, deixa o Senhor transformar. O Senhor quer nos levar a um outro estágio, mas para que nós cheguemos a este novo estágio, é necessário que nós passemos por esta refinação. É necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor em santidade. Chega de viver uma vida mais ou menos. Chega de viver uma vida de qualquer maneira. Chega de viver uma vida de aparências. É tempo de nós nos colocarmos em santidade diante do Senhor. O Senhor vem buscar uma igreja santa, imaculada. O Senhor vem buscar uma igreja que se posiciona em santidade. Uma igreja que se lança diante dEle. Irmãos, será que nós não percebemos que o Senhor tudo vê? Que o Senhor contempla todas as coisas?
Não há como se esconder dos olhos do Senhor. Não há como viver uma vida de mentiras. Mas o Senhor, Ele vai refinar. Ele vai refinar. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. E nós seremos purificados por Ele. Ore cantarabasteri anderemanaia. O Senhor está tocando no teu coração. Eu sei que Ele está falando ao teu coração. Eu sei quais áreas Ele está tocando, irmãos. Oh, meus irmãos, o Senhor está falando à sua igreja, está falando ao seu povo. A parte C deste versículo, irmãos, ela nos traz 4 verbos. 4 verbos que são os 4 pilares para nós alcançarmos uma vida de santidade. Para nós nos posicionarmos desta maneira. Nós temos aqui, irmãos, estes 4 verbos, que são 4 palavras, que o apóstolo Pedro pôde expressar aqui, que são 4 pilares para que nós tenhamos uma vida de santidade, e que faz parte desta refinação que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. O primeiro destes pilares, irmãos, é o aperfeiçoamento. E nós temos aqui como verbo aperfeiçoar, que é ajustar o que está quebrado. É o processo de corrigir o caráter, para que ele se alinhe ao caráter de Cristo. O segundo pilar que nós podemos ver aqui é firmar, que significa dar estabilidade. Buscar a santidade não é se tornar perfeito, como eu disse no início, mas é alguém que não oscila mais do seu posicionamento. E aqui eu coloco uma ilustração, irmãos. Havia uma pessoa que estava em cima do muro. Essa pessoa estava em cima do muro. E de um lado, tinha um anjo do Senhor, dizendo para ele: vem, desce, vem para cá, vem para cá. E do outro lado, tinha um demônio parado assim, só olhando assim. Ó. E aquela pessoa que estava em cima do muro, ela olhava o anjo do Senhor chamando, e olhava o demônio parado, só com o braço cruzado, olhando para ele. E ele começou a perguntar: mas por que o anjo do Senhor está me chamando? E por que o enviado do inimigo está aqui só olhando, né? Ele falou assim: por que você está aí só olhando para o enviado do inimigo e não me chama? E ele disse para ele: eu não preciso te chamar, porque o muro é meu. Irmãos, quando nós estamos em cima do muro, nós já escolhemos um lado. Quando nós estamos em cima do muro, nós já estamos distantes da presença do Senhor. Mas o Senhor te chama hoje para você se firmar. Ele te chama hoje para dar estabilidade. Ele te chama hoje para buscar uma vida de santidade. Ele te chama hoje para não mais oscilar, mas manter firme o seu posicionamento diante do Senhor. E isso vale para todas as esferas da nossa vida. Oh, irmão, nós precisamos estar firmados no Senhor e mostrar este posicionamento onde quer que nós estejamos. Ou será que nós estamos firmados no Senhor só quando estamos aqui na casa do Senhor? Você precisa estar firmado no Senhor, no seu trabalho, na sua casa, na rua, no trânsito, onde quer que você esteja. É um posicionamento que nós precisamos ter. O terceiro pilar e o verbo que nós podemos dizer aqui é fortificar, que significa dar força espiritual para resistir às tentações e continuar no caminho certo, mesmo sob pressão. E aqui, irmãos, eu me lembro daquela música do Thales, que fala assim: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, mas o quê?
Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Estar fortificado no Senhor não é estar imune, irmãos, ao pecado, às tentações, mas é escolher Deus todo dia, é escolher o Senhor todo dia, é escolher estar com o Senhor todo dia. E o quarto e último verbo que nós podemos ver aqui, e o último pilar, é fundamentar. É colocar sobre uma base sólida. A santidade deixa de ser um sentimento passageiro e se torna um estilo de vida enraizado. Você já reparou aquela pessoa que sempre tenta buscar a santidade, está indo tudo bem, estou buscando a Deus, estou amando o próximo, estou amando a Deus acima de todas as coisas, estou cumprindo tudo que está aqui. Mas sempre tem um tropecinho, sempre tem uma dificuldadezinha, sempre tem alguma coisa que nos desvia do caminho, e é um longo processo para voltar e para estar na presença do Senhor. Quando nós somos fundamentados numa base sólida, assim como o Senhor Jesus falou para nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Podem vir as tempestades, podem vir as lutas, podem vir tudo, mas nós estaremos firmados no Senhor. Nós precisamos buscar este estilo de vida, que vai além de usos e costumes, mas que vai nos conduzir ao centro da vontade do Senhor. Guarde esses 4 pilares: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que nós possamos nos colocar nessa condição. E aqui, irmãos, eu concluo esta ministração e logo eu quero orar com os irmãos, dizendo que a santidade é um processo de restauração. Deus usa as circunstâncias da vida para limpar a nossa natureza e para nos tornar sólidos. Ser santo, segundo o versículo que nós lemos, versículo 10 do capítulo 5, é ser alguém que foi restaurado pela graça, adquiriu uma fé inabalável e sua conduta é um testemunho vivo. Busquemos a santidade. Busquemos a santidade como um estilo de vida e não como uma ação passageira, mas como um modo de vida. Como um modo de vida. Nesta hora eu quero convidar você a fechar os teus olhos e se colocar diante do Senhor. Eu peço que você nessa hora deixe que o fogo refinador possa passar em seu coração nessa hora. Eu quero, irmãos, que nós sejamos conduzidos a um momento de rendição e de entrega diante do Senhor. Não importa como você chegou até aqui, não importa o estado da sua vida até aqui, o que importa, irmãos, é o que vai ser daqui em diante. A palavra do Senhor nos fala que quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados. Ele é poderoso para limpar, para renovar, para restaurar. Oh, nesta manhã o Senhor Ele quer ter um concerto conosco, irmãos. O Senhor quer estabelecer, aleluia, um novo posicionamento, irmãos. Oh, meus irmãos, a santidade não é para que nós simplesmente mostremos para as pessoas como nós somos santos, como nós corremos pelo caminho perfeito, não. Mas a santidade é um caminho para que nós estejamos mais próximos do Senhor, para que nós estejamos mais próximos dEle. Você consegue compreender isso nesta manhã?
Por isso eu quero clamar sobre a tua vida, eu quero que você também faça a sua oração aí onde você está. Se coloque diante dele neste posicionamento, oh, aleluia, nesta entrega, oh, em nome de Jesus, neste momento de renovo na sua vida, em nome de Jesus. Faça a sua oração aí no seu lugar, fale com o Senhor teu Deus, aleluia, oh, em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Eis aqui o teu povo, Pai, o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Oh, Pai amado, manifesta, ó Deus, a tua glória, Pai. Oh, Pai amado, opera os teus sinais sobre a tua igreja, Senhor. Pai amado, o Senhor nos chama para uma vida de santidade, porque o Senhor, ó Pai, quer fazer algo novo em nosso meio. Pai amado, e para que nós possamos ir para o próximo nível, para o próximo estágio, é necessário que haja um conserto, é necessário que haja uma aliança, é necessário que haja um renovo. Pai amado, quando olhamos para a tua palavra, Senhor, oh, o Senhor sempre exigiu do teu povo obediência, renúncia, entrega. Oh, Pai amado, quando eles estavam desobedientes, quando eles estavam errantes pelo caminho, eles sofriam perseguições, sofriam guerras e muitas vezes passavam muitas vezes por cativeiros e pela ruína. Mas quando eles se voltavam para o Senhor fazia nova todas as coisas. Aleluia. Oh Senhor amado, oh manifesta a tua glória e opera os teus sinais, oh sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos chama para ter esta vida de entrega, de comunhão, de renúncia, aleluia. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, oh Pai amado, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, aleluia. Eu tenho a plena convicção de que o Senhor está falando contigo. Eu tenho a plena convicção de que o Senhor está falando do íntimo do teu coração nesta manhã. É tempo de ter uma vida de santidade. Chega! Não há mais tempo para andar em círculos, para se perder neste mundo. Chega! É tempo de se voltar para o Senhor e de ter uma aliança firme com Ele e de ter um propósito real com Ele, aleluia. Oh Senhor amado, que nós sejamos achados como uma igreja que busca a santidade, Senhor, como uma igreja que busca teu querer e a tua vontade, Pai. Que nós sejamos achados como uma igreja que te adora, Pai, em espírito e em verdade, Senhor, e que faz valer e cumprir a tua palavra, Deus. Pai amado, manifesta, Senhor, a tua glória sobre nós, ó Deus. Oh Pai amado, cumpre o teu propósito, Senhor, e faz sobre nós, ó Deus, o teu querer, aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti nesta manhã e sabemos, ó Pai, que o Senhor fala aos nossos corações, porque o Senhor tem um propósito para manifestar a sua glória.